Bem, pessoal, nos meus vídeos aqui sobre depressão tem uma pergunta muito comum. Eu tento responder em vídeo porque vocês mandam muita pergunta e eu realmente não consigo acompanhar. Sobre por que está sendo tão comum pessoas com depressão, né? Assim, aqui no canal também, uma das perguntas que vocês mais fazem, aqui no consultório também, são pessoas com quadros ou clínica de depressão, né? Preocupados com isso, né? Com dúvidas se vão no neuro, se vão no psiquiatra, porque isso está tão comum, né? Claro que a gente passou pelo período da pandemia que aumentou a incidência da depressão. Mas se a gente olha, né, que transtorno depressivo vai quase 5% da população, é uma das doenças mais comuns. Por isso que no meu consultório, mesmo sendo neurocirurgião, não é incomum eu dar o diagnóstico de depressão ao paciente. Às vezes começa a medicação, mando para o psiquiatra. Por quê? Porque a clínica da depressão, o diagnóstico é clínico. Então, se ouvir a história, você preenche os critérios diagnósticos, você consegue fechar o diagnóstico desse paciente. Claro que ele vai precisar do psiquiatra para acompanhar ele, né? Mas na grande parte das vezes, o que a gente tem visto hoje é uma maior informação do paciente sobre a doença e procura de ajuda. Então, antigamente, eu não acho que era tão menos comum da depressão, não. É difícil a gente inferir, porque antes não tinha tanto e agora tem tanto, mas grande parte de algumas doenças é pela falta de diagnóstico. Então, a depressão, em especial na população feminina, era tido como fraqueza, era tido como problema espiritual, era tido como frescura. E essas pessoas, elas estavam aí, estavam deprimidas, com a qualidade de vida péssima, sem qualquer tipo de diagnóstico e acompanhamento. Quando mais e mais pessoas vão falando sobre o tema, você tem vídeo na internet, você tem pessoas famosas que já dizem que tem esse diagnóstico, né? Cada vez mais as pessoas vão se informando, o diagnóstico vai aparecendo. Então, a depressão não é uma doença só da modernidade, é uma doença que a gente hoje sabe cada vez mais, consegue tratar, as pessoas se informam e o preconceito caiu. Pouco, mas caiu. Por que eu digo pouco? Porque ainda é muito difícil para mim, neurocirurgião, convencer o meu paciente a procurar um psiquiatra, convencer ele que ele precisa de uma medicação, convencer ele de ter um diagnóstico, porque as pessoas não aceitam alguns diagnósticos neuropsiquiátricos, a depressão se enquadra nisso. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista epidemiológico, o diagnóstico da depressão está sim crescendo, mas a gente tem que entender que antigamente era raro, era difícil as pessoas procurarem ajuda por causa disso. Então elas achavam que era espiritual, elas achavam que era um problema relacionado à fraqueza, ela tem que ser mais forte, e se trancavam em casa, sofriam, pioravam a qualidade de vida. Como eu falo para vocês, depressão não mata ninguém. Então eu falo ao meu paciente, Júlio, não quero saber disso. Tudo bem, você vai seguir sua vida, mas você vai sofrer muito mais. Você não vai ter qualidade de vida, as pessoas que são ao seu redor muitas vezes vão sofrer com você ou vão até se afastar de você, porque a depressão realmente consome não só o paciente, mas toda a família. Então, ter o diagnóstico é essencial, procurar ajuda é essencial. Não fique achando que é uma epidemia da modernidade, nada disso, não. Imagine que também é uma característica de uma doença que hoje em dia as pessoas se informam, hoje em dia as pessoas procuram ajuda e hoje em dia as pessoas vão ter mais diagnóstico, tá bom?